Nos fala Rui Brandão, fundador da rádio AM e a difusora D2. A rádio foi inaugurada em caráter comercial no dia 12 de março de 1947. E a rádio foi muito bem ouvida no Paraná, no Espírito Santo, lá em Juiz de Fora. Naquele tempo pegava, a frequência era boa, não tinha muita diferença. E a rádio funcionou dia 7 de novembro, a 1h da madrugada, falando do seu estúdio junto com o transmissor. E a música transmitida primeira foi Clube 15, com a Orquestra de Salão Continental. A rádio daqui surgiu de uma experiência que eu fiz com a rádio Perereca, naquele tempo chamava, né? Então eu fiz um transmissor, pegava a cidade toda, né? Mas esse aparelho foi denunciado e apreendido pelos Correios naquele tempo, fiscalizavam. E agora eu fiquei muito aborrecido, indiquei meu irmão que morava no Rio de Janeiro, Dr. José Soares Brandão Filho, que trabalhava no Ministério da Agricultura, mas tinha muitas relações no Ministério das Comunicações. E por intermédio dele, eu consegui o licenciamento da rádio. Foi feita a sociedade, registrada a Junta Comercial em Belo Horizonte, e dei entrada no Ministério, no Rio de Janeiro. Agora, a ideia minha de manter a rádio foi um programa que eu fiz, chamado Parabéns a Você. Esse programa pedia, a pessoa da roça pedia música, mandar um caderno com 40, 50 fichas e pagar uma taxa. E foi aí que começou a surgir a rádio. A dificuldade foi vencida. É com muito prazer que estamos com mais um podcast sobre os 75 anos da Rádio Difusora Santarritense. E hoje estamos aqui com o senhor Vladimir Brandão, que é o filho mais velho do seu Rui Brandão, e ele vai contar um pouquinho da sua história sobre a sua participação na Rádio Difusora Santarritense. Seu Miro, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, muito prazer estar aqui, né? Nós temos aí 75 anos da Rádio Difusora. O senhor tem quantos anos, seu Miro? Eu vou fazer 79 anos. Então, com 4 anos de idade... Eu já andava atrás do senhor. Já estava atrás do seu Rui Brandão. Como é que foi o começo da sua vida dentro da rádio? Foi o seguinte, a rádio tem uma história isso aqui. A rádio começou do nada. O Rui Brandão era um homem teimoso, inteligente e teimoso. E ele é o seguinte, aqueles caras que pisou no colo do pé dele, você pode esperar que vem coisa aí. Aí é o seguinte, ele tinha oficina lá na Praça Santa Rita, ali, onde era o Sr. Arthur, né? Era do padre ali, né? Então ele tinha oficina ali. Estudou no monitor, estudou não, ele não estudou. Um amigo dele contratou um curso pela Argentina, e ele, como falava bem o espanhol, traduzia para ele aquela lição. E ele começou a gostar do negócio. E traduzia para ele aquilo, e ele acabou, o amigo dele tirou o diploma e ele saiu sabendo. Era muita vontade, né? Muita vontade de aprender, muita vontade de aprender. Isso daí a gente que conheceu o seu Rui sabe que ele era um autodidata e que tinha uma vontade de fazer as coisas, e quando ele colocava na cabeça não tinha quem tirava. E ele pôs na cabeça que ia montar uma rádio, imagine só, nos anos 40, o rádio tem 100 anos, nos anos 40 o rádio tinha 25 anos. E numa cidade do interior como Santa Rita, nem aparelho de rádio sequer tinha, né, seu amigo? Não tinha nada aqui, a rádio, quem tinha rádio tinha dinheiro. Quem tinha um rádio naquele tempo aí, eu falar que tinha dinheiro. Pôs na cabeça e não tinha ninguém que tirava. Como é que ele fez para montar essa rádio? Foi o seguinte, ele, como tinha oficina, né? Ele montou uma perereca, uma rádio perereca. Então fazia a transmissão lá do Centro Operário, ali pela linha, levou um cabo do amplificador até lá no Centro Operário. O Centro Operário era no fundo, né? Ali. E transmitia tudo quanto é coisa tinha no centro, carnaval, aquelas coisinhas, tudo, né? Aí a radinha dele, né? A radinha dele, que é um transmissorzinho de 25 watts, naquele tempo a propagação é muito boa, né? Chegou em Pouso Alegre, chegou estourando em Pouso Alegre.
Ô, Darcy, como é que foi ver toda essa dificuldade do seu pai, que você, seu Miro também, né, são os irmãos mais velhos, participaram diretamente, né, de toda a dificuldade, aquela situação onde houve muita luta, muito empenho para manter esse sonho em pé, né? Como é que foi participar de tudo isso e ver hoje a situação que a rádio tem, né? Uma situação muito melhor, equipamentos de ponta. Nosso pai, meu pai sofreu críticas, várias críticas, né? Até carnaval fazia aqueles carros alegóricos, né? Chamava rádio, mandiocar do Rebentão. Por que tinha esse negócio de mandiocar? Falava que a antena da rádio era um pé de mandioca. Não, a rádio mandiocal, acho que aí meu pai não conseguiu pôr um estúdio lá embaixo, No centro. Aí ele pôs a rádio no terreno do nosso avô, o Bora Brandão. Sim. Aí tinha um mandiocal. Então por isso que ele fez o estúdio da rádio ali no mandiocal do Rio Brandão, do Rio Brandão. Então por isso que a rádio do mandiocal. E eu tinha bicicletinha, eu era cobrador. Eu fazia serviço de cobrança. Nessa época, nada de falar no rádio. Não, eu só cobrança. Pois meu pai foi, agora você vai começar a aprender a mexer com a mesa. Eu vou precisar de você aqui. Você vem, controla para me falar. Porque tinha na época o estúdio, tinha um locutor e tinha um sonoplasta, que ficava do outro lado do vidro do estúdio. E tinha uma luz azul lá dentro do estúdio, que você dava o sinal, acendia a luz, o locutor falar. E você punha lá o fundo para ele, controlava para ele falar lá, se tiver alguma notícia de enterro, alguma notícia jornalística, era assim. Essa luz mostrava pro locutor, então assim, ó, você tá ao vivo. Você tá ao vivo. Fala. É. Então nessa época você fazia só mesa, você não Só fazia mesa. locução, nada. Só mesmo. Quando que você começou a fazer locução na rádio? Fernando, isso aí foi nos anos 70, mais ou menos 75, 76, eu comecei. Agora foi seu pai que fundou a rádio. Foi, papai. Quais são as histórias, as memórias que você tem? Ah, tem várias, viu? Papai é um homem fantástico, um homem de visão. Papai nunca deixava você ficar para baixo. Sempre te apoiava, porque ele foi uma pessoa que lutou muito para chegar quando ele chegou na época. Ele foi um visionário. Porque na época que ele fez a rádio, em 47, que a rádio foi pro ar pela primeira vez, Santa Rita era pequena. Se tivesse no Brasil naquela época, lá nós fomos 100 rádios ou mais. Era o máximo, não tinha mais que isso. Então o papai era um fantástico. Sempre incentivava a gente, ó, você tem que fazer aquilo que você gosta. Você gosta, vai, faz. Nunca fala, não faz isso não, você não vai dar certo. Nunca desanimar você. Papai era um homem fantástico, sinto muita saudade dele. O contato com meu pai foi uma beleza, porque meu pai sempre fez coisas boas na cidade. Para mim, principalmente para mim, ele foi um pai muito amoroso, muito bom para mim. Eu tenho muita saudade dele, porque, nossa senhora, eu choro, sempre que eu lembro dele, eu choro. Não posso ver nem falar dele. E meu pai, nossa, ele sempre foi muito amoroso com a minha família também, meus filhos, assim. E todos os meus filhos adoram ele. Mas aí eu vou contar umas passagens que eu lembro do meu pai. Sim. Ele gostava de tratar os passarinhos. Ele ficava tomando café na cozinha, aí ele pegava, jogava as migalhas de pão dos passarinhos, ele falava assim, vou tratar coitadinho deles, que têm dificuldade para encontrar alimentos, né? Então, e essas coisas já estão bacanas também. Agora a gente sabe que foi uma vida muito dedicada, né, ao trabalho, como a senhora disse, o seu Rui, um homem de um coração que não cabia dentro dele, né? De alegria, ele gostava muito, gostava de todo mundo, ajudava todo mundo que ele podia. E quando ele ficou, conta a história, quando ele ficou lá internado no hospital lá, nossas enfermeiras dele ficaram adorando, enchia de enfermeira no quarto lá dele para conversar com eles. Por ele gostava, queria ter morado no hospital, porque, nossa, a comida aqui é tão gostosa. Ele elogiava a comida. Não tinha tempo ruim, né? Não tinha dele, sempre alegre. Aí sabe o que ele fez no final que ele saiu de lá? Ele pegou, acho que ele deu na época, não sei se é R$50 para cada enfermeira, ele pôs no envelope, assim, de agradecimento. Nossa, elas foram tão boas para mim aqui, né? Então, aí deu para todas. Na época, eu não lembro se foi R$50 mil, R$50. Uma
menor de 50, sempre viu, porque elas saíam do trabalho, aí ia conversar com eles lá. Que bacana. Nossa, é muito bacana, porque ele deixou muita coisa boa, né, papai? Só lembranças boas, né? Com certeza. O papai não foi uma pessoa má, né? Nunca brigou com ninguém, sempre que coração bom, sempre gostava de contar essas histórias antigas, sempre contando a mesma coisa, sempre repetindo, né? Então, o primeiro programa que eu fiz foi esse. Eu ajudava meu pai a fazer um parabéns. Ele estava cansado e eu também falava. Eu gostava de falar. É bom falar no microfone, né? Né? Isso você tinha quantos anos, Lena? Você lembra? Uns 10 anos. Começou nova, então. Começou nova fazendo locução. E aí você fazia só o parabéns pra você ou teve algum outro Não, eu programa? fazia o programa tinha um programa da igreja, né? Que era o programa que a gente lia o Evangelho e falava algumas palavras de consolo para todo mundo, né? Que se ele estivesse ouvindo, a pessoa sempre numa religião, ela muda, né? Vai ficando melhor, né? Então aquele programa era muito bom, muita gente ouvia e gostava. E esse programa era que horário, você lembra? 6 horas, né? Bom, 6 horas da tarde. da tarde. Então era como se fosse a hora do Ângelo É a hoje hora em do dia. ano, a hora do ano. Olha que legal. E depois de muito tempo a rádio migrou de AM para FM. Como que você recebeu essa notícia? Ah, muito feliz, né? Porque tudo que é melhor é bom pra gente e bom pra todo mundo também, né? Pra cidade, pra todos os ouvintes, né? Mezinho, quando você nasceu, a rádio já existia. Qual que é a memória que você tem de infância? Uma pergunta bem complicada essa para responder. Eu lembro direitinho de ir na rádio, ver meu pai fazendo o programa Parabéns a Você, as missas radiadas, na matriz começou bem perto quando eu era criança ainda. E os meus irmãos, o Richard fazia o programa, domingo à tarde, o Milton também tinha um programa durante a semana. Essas não são as lembranças que eu tenho, bem assim, quando eu era novo, né? Meu pai é um guerreiro, cara. Nossa, meu pai era... Ele ia em São Paulo, Fernando, só pra você ter ideia, eu tinha um prestígio lá na rua Santa Efigênia, lá, cara. Se você chegasse com o seu Rui lá nas lojas, todo mundo, o seu Rui vem cá. As mocinhas iam abraçar o velho, chegava lá, a loja tá aí, ó, pode comprar o que você quiser. Tinha uma moral lá em São Paulo, eu ficava babando mesmo. Então, eu lembro uma vez que eu gravava fita, eu fui para comprar um toca-disco de DD, na época Direct Drive, que a gente falava, DD, né? E eu fui numa loja chamada Tranchan, nem sei se existe mais. E chega lá, eu levei um dinheiro em espécie, final, fui ver o toca-disco e estava faltando. Vai lá para levar. Mas por quê? Só tem isso aqui. Não. Pô, pode vender para ele aí, o resto eu pago. Nunca esqueci isso. Foi muito bacana, viu? Ficou marcado. Ficou. Milton, naquela época, atrás, quando iniciou a rádio, a gente sabia que as músicas vinham de fita cassete, disco. Como que vocês faziam para conseguir as músicas para tocar na rádio? Bem, naquela época lá, o cassete ainda estava engatinhando, a qualidade era muito ruim, né? Sim. Aí a gente conseguia pegar uma música através da Rádio Mundial, que é a rádio do Rio de Janeiro, que a gente sintonizava bem aqui. Então a gente gravava as músicas da Mundial, 860, né? E depois extraía as coisas que tinha no meio da música e editava para poder tocar, que tirava a chamada da Mundial. Sim. E editava para poder tocar. E você já chegou a apresentar algum programa na rádio, fazer locução, alguma coisa do tipo? Sim, na década de 70, no início da década de 70, nós aqui da rádio, a rádio até as 3 horas, a gente tinha meu pai dava horário pra gente explorar, né? Então tinha um programa que eu apresentava, mais uns 3 caras comigo, que eram o Luínos, o Benício e o Bazinho, e o Clélio Tomé também, que era um grande colaborador. E esse programa chamava Um Show é Sempre Jovem. Por que esse título? Esse título é porque a gente recebia fitas da BBC de Londres e da Voz da América que tinha o nome do programa
que era o Show Sempre Jovem. Então a gente usava a chamada deles já com o nome do programa, como se fosse o original aqui da rádio, né? Como se fosse uma produção aqui Exatamente. local. Então essas fitas traziam músicas inéditas, né? Através da Embaixada dos Estados Unidos e da BBC de Londres, no Rio de Janeiro. A gente conseguia as fitas. E um disco, que era um disco que chamava Magazine, né? Que era um programa apresentado pela BBC de Londres, do qual vinha 8 músicas inéditas na Inglaterra. Então a gente pegava esses discos, rodava o programa no domingo, no sábado, e extraía as músicas que tinham lá e gravava. Então a gente usava essa artimanha para conseguir músicas novas, para brindar os ouvintes da Rádio Difusora AM. E ó, o tempo passou, as coisas modernizaram, né? Sim. Tudo bem, computador, internet. E aí veio também a mudança de AM para FM. Como que você recebeu essa notícia? Para nós foi uma excelente notícia, porque todo mundo sabe da restrição de áudio no AM, né? Porque é uma faixa estreita, então o áudio é de baixa qualidade. Com o advento do FM, a gente teria condição de transmitir som de altíssima qualidade em estéreo, né? Então foi um grande passo para nós aqui na rádio, porque poderíamos transmitir o som de mais alta qualidade para todos os ouvintes. E o transmissor do AM, na época ainda AM, foi você que construiu? Quando a gente ganhou a concessão de FM, eu trabalhava na Linear, e como ainda trabalho até hoje é Hitachi, né? Então um dos diretores da Linear, o Calil, falou: ó, a Linear vai dar o transmissor para vocês. Então, mas você vai ter que construir. Tá, então eu trabalhava até 5 horas da tarde, depois das 5 horas da tarde eu poderia mexer no equipamento, que ele cedia o laboratório e tudo. Aí com o engenheiro Souza, que também era um dos diretores, projetou o PLL, que era a chave para fazer o transmissor de FM, e com isso a gente foi construindo o transmissor, sempre depois do horário de expediente. No final das contas, o transmissor ficou pronto, a Linear gostou da ideia e começou a produzir o equipamento. Então foi um produto que eles venderam até a década de 90, eu acho. Olha que legal, então eles não faziam transmissores, depois do transmissor do AM eles começaram a produzir. A gente homologou o transmissor e eles aproveitaram o ensejo e começaram a fabricar o equipamento também. E essa parte de eletrônica, você aprendeu com seu pai? Sim, foi com meu pai. Meu pai foi o maior incentivador que eu tinha de eletrônica. Na verdade, eu era um destruidor, né? Toda vez que eu pegava para consertar, eu acabava destruindo. Dava ruim. E meu pai, então, nunca desistiu, então, ele sempre me incentivava. Depois eu e o Richard entramos para fazer o curso de técnico de eletrônica na ET, e aí o negócio terminou, a gente continuou realmente a enxergar o que a gente queria fazer. Eu gosto muito do que eu faço, eletrônica é o meu hobby predileto, meu hobby não, é minha profissão. Com 15 anos eu entrei na Escola Técnica de Eletrônica, né? Fiz o meu curso e eu convivi com muitas pessoas de fora, dentro de 90 alunos que tinham 2 turmas. Naquela época estava nativos, né? Tinha uns 10, 20 nativos, nem chegava a 20, uns 15. O resto era tudo pessoas de fora. E aí você começa a conviver com pessoas de segmentos diferentes de cultura. E aí eu fui aprendendo muita coisa, inclusive grande parte de conhecimento da música de rock mesmo, essas que eu, o Milton, que é o mais velho, que também falou aqui, nós conseguimos com o pessoal de fora, né? Que o pessoal já tinha conhecimento, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eles começaram a trazer pra gente, vamos no embalo aqui, e começamos a conhecer muita coisa nova. E aí depois dessa formação, até na época da ET mesmo, eu fazia um programa de domingo na Difusora AM, o Milton também fez esse programa de domingo, e a gente fazia um repertório para o pessoal da escola ouvir, né? Porque imagina uma AM de interior fazendo um programa de domingo só com rock progressivo. Pink Floyd, Yes, The Purple, aquelas bandas que o pessoal aqui não sabia do que era. Mas a gente fazia isso porque era uma forma de você mandar para os alunos que estavam lá nos alojamentos da ET, nas pensões, no lugar, poder curtir a rádio e se ouvir um pouquinho, né, daquilo que eles gostavam. Mas era legal, foi bastante interessante, a gente usou de criatividade e fizemos um negócio legal. Mas assim que eu formei, fui para São Paulo, trabalhei na Telesp, você falou aí, recebi propostas de muitas outras empresas, mas na época a Telesp foi o que me proporcionou uma condição melhor de vida em São Paulo. E depois de 8 anos, né, meu pai estava na concorrência do canal de FM. Ele me convidou
para vir para cá, mas eu falei, meu pai, eu não sei, sair de São Paulo com a vida já, tinha apartamento, tinha tudo já certo, era constituído ali. Falei, é um desafio a mais, ainda mais é no interior, começar do zero. E quando eu vim para cá, na realidade, eu não vim direto para a rádio. Eu trabalhei na Linear, que os sócios da empresa na época eram muito amigos do meu pai. Falei, vamos fazer uma ponte. Eu vim, trabalhei acho que uns 4 meses na Linear, até que saiu a concessão da D2. Mas já veio de olho na D2, que já era quase uma realidade. De trabalhar, mas não certo, né? Aí, a partir do momento que concretizou a concessão, foi dado para a Rádio Difusora explorar o serviço de FM. Aí meu pai falou, agora eu vou precisar de alguém para me ajudar. Aí eu pensei, né? Mais um desafio, porque você tem que montar uma rádio saindo do zero. A gente não tinha condições financeiras para montar, nenhuma. E ele falou, é um desafio, vamos correr e vamos ver o que a gente consegue. Aí tivemos a parceria desse meio tempo, né? Da Linear, que nos ajudou muito no começo, com transmissores, e teve a parte de estúdio mesmo, que a gente não tinha os equipamentos profissionais. O meu irmão Rinaldo, ele sempre mexeu com a parte de sonorização, aí conseguimos mesa de som usada, mesa de PA, fizemos adaptações. Não tinha como comprar aquelas reprodutores de fita magnética, o pessoal usava o termo cartucheira, né? A gente improvisou o cassete, fazendo as casseteiras. Nós mesmo fomos construindo isso aí, eu com o Milton, né? E até colocar a rádio para funcionar, para depois começar a ganhar dinheiro e começar a investir em equipamentos mesmo próprios, profissionais para o rádio. Mas foi trabalhoso, mas valeu a pena. Agora, uma coisa que não tem como a gente encerrar essa entrevista sem comentar, é que depois de tanta luta, né, para a abertura da Difusora Santarindense, lá nos anos 40 com o seu Rui, depois na década de 80, luta para abrir a D2 FM, como a família luta é o sobrenome dos Brandão, teve a outra luta que é migrar a Difusora Santarindense para a FM também. Verdade. Essa há 5 anos atrás, né, Richard? Verdade. Mas é bom comentar no começo da rádio aqui, pra você ter ideia, tudo que nós passamos, tecnicamente falando, parte financeira para comprar, montar a rádio, aí você monta uma emissora de FM. Qual é o maior problema? Você não tinha locutores profissionais. Você é um que veio para cá de ouro fino. Sim. Antes da rádio estar no ar, antes da D2, você lembra muito bem, foi em 87. Isso, 1 ano antes. Reginaldo veio de mochila nas costas, era mais magro que o Bevizinho, que é o filho dele que está trabalhando aqui hoje. 61 quilos. E, bom, desafio, vamos trazer ele para cá, que a gente sabia do potencial dele, até eu acho que foi o Rinaldo que trouxe você. Você conhecia o Reginaldo como locutor na Eurofino. E aí nós começamos a trabalhar em cima de profissionais, né? Que era tipo assim, a FM tem que ser uma locução jovem, mais dinâmica e tal. E a AM que era uma locutora mais pausada, mais voz grossa e tal. Só que aí, quem que veio? Reginaldo. Aí a gente tinha um grande amigo, Cacá Henrique, que fazia o Inatel na época. E ele foi um dos caras que ajudou bastante mesmo lá no começo. Inclusive visitando grandes emissoras de São Paulo, que ele tinha um acesso amplo, a Jovem Pan, o pessoal da Transamérica, lá do Morumbi, da Band mesmo. Então nós conhecemos várias rádios, mas graças ao Cacá Henrique. E aí, com ele também, nós fomos contratando outros locutores aqui. Na época, nós trouxemos a Ângela Benhoz, que era da antiga 101 FM, o Cláudio Papa, no começo da rádio, que veio de Itajubá, que era da Jovem FM, o Paulo Ney, que fazia Inatel também, de Itajubá. Tem outros aí que eu não lembro agora, mas foram os que começaram. Até eu fui locutor, Rinaldo. Não tinha locutor na época, a gente fazia o sertanejo para tapar o buraco ali. Mas aí depois, com o tempo, deixamos esse lugar para os profissionais, né? Hoje está uma turma aí que conhece realmente a parte de locução e nós ficamos só de lado. Mas aí, voltando naquilo que você perguntou da migração da AM, era também outro sonho, né? Que a gente tinha de poder ter uma emissora com qualidade melhor, mantendo suas características, que é o
em termos de programação. Foi, se não me engano, eu não lembro a data agora, eu sei que nós migramos em 2018, tá? Mas o projeto da época do governo já era uns 3 ou 4 anos antes, pedido em 2013, se me engano, já tinha a intenção de mudar. E nós conseguimos mudar em 2018. Aí, pra gente, tecnicamente falando, foi muito mais fácil. Hoje, uma emissora de FM, com um alcance muito maior do que a AM, tem um custo muito menor em termos de equipamento, em termos de investimento, vamos dizer assim. E, graças a Deus, nós conseguimos migrar aqui na nossa região, fomos a primeira. Foi Ouro Fino, em seguida a gente aqui. Nós só tivemos uns problemas aqui, era para ser a primeira no sul de Minas a ser migrado. Mas, em questão de localização, altitude, os projetos embaçaram um pouco, mas a gente conseguiu liberar em 2018. E daí? Aí quando fundou, surgiu a D2 FM, né? Que antigamente não era D2 FM, era Difusora 2 FM. Aí de manhã tinha uma programação diferente. Tinha uma programação das 5 da manhã até 8 da manhã, que era um sertanejo. E eu e meu irmão revezava, assim, cada dia um apresentava um programa que chamava Rádio Sertão. Rádio Sertão. Então, eu fiz muito tempo esse programa, só. Foi minha última participação no rádio, assim, da rádio, né? Depois eu ficava só nas gravações, comerciais, jingles e tal. E depois eu afastei, porque eu não estava dando conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a minha atividade profissional, que é a sonorização, e depois eu fui trabalhando com palco, mais tendas, hoje tenho vereadores, então eu não dava conta de ficar trabalhando na rádio e fazendo minhas coisas, estava atrapalhando eu profissionalmente, tanto é que eu afastei, aí o Tavinho tomou o meu lugar aqui na rádio, fazendo o que eu fazia na época. Hoje o Rinaldo tem um sistema de sonorização, palcos, trabalha também com locação de geradores, agora caminhão MUC também, né? Foi o seu último investimento, né? Último investimento atual. E é bacana a gente poder ver que, mesmo fora da rádio, a gente sabe que a rádio teve uma participação, afinal de contas, o seu Rui acabou criando seus filhos graças à rádio que ele criou lá nos anos 40 e veio trazendo essa família, né? O próprio Rinaldo falou, quando ele ausentou da sua função dessa parte de plástica, gravação de comerciais, o Tavinho, que é o filho do Zobinha, né, o Carlos Roberto Brandão, assumiu essa função. E a gente mais do que nunca vê que a rádio está enraizada nessa família. E eu acabei entrando de alguma forma nessa família graças ao Rinaldo. Não tem como eu esquecer, porque eu fiz um teste na antiga 101 e ficou lá uma fita, que poderia ser uma fita que fosse jogada fora. E aí o Flávio Alexandre, que conhecia o Rinaldo, trouxe essa fita, era uma fita de rolo, né, Rinaldo? E o Rinaldo ouviu minha voz, eu trabalhava na época na Rádio Difusora de Ouro Fino. O Rinaldo gostou, me chamou, isso em 87. Eu já vinha gravar os comerciais antes mesmo da criação da D2, que foi em 88. E eu devo isso graças a esse meu amigo, o Rinaldo. Pelo menos cheguei para alguma coisa, né? Não, para vários. Mas é bacana a gente poder estar trocando essa ideia. Toda a família, né, de alguma forma, que tem esse envolvimento com a rádio, está fazendo esse podcast aqui. E é muito importante a gente deixar isso registrado nessa história, né? Independente de hoje o Rinaldo não estar mais dentro da rádio, ele é um dos sócios proprietários da emissora. E, claro, que deve muito, né, a tudo que aconteceu com o seu Rui, né? Tudo que eu comecei... uma coisa, tudo que eu comecei na vida, o começo foi a sonorização. E eu lembro que meu pai mandou fazer 2 caixas de som para mim, onde tudo eu comecei a trabalhar na área de sonorização. Dali começou com 2 caixas, foi aumentando, então, aí eu comecei a trabalhar muito tempo com som. A segunda parte foi palco. Depois foi tendas, geradores, agora eu tenho um MUC, que foi a minha última aquisição. Mas o começo da rádio, assim, meu pai, como eu não passei essa época, né, eu cheguei, sou um dos mais novos dos filhos do seu Rui, o meu pai sofreu muito com o começo da rádio. Críticas no carnaval, muita coisa que falava, rádio mandiocar, não sei se alguém falou isso aqui. Sim, o Darcy comentou. Então, eu lembro de tudo, meu pai sempre contava pra gente, tudo, mas não foi fácil. Depois de que surgiu a D2, a rádio teve uma credibilidade muito grande no sul de Minas, né?
E hoje já tem um nome muito forte, eu acho. A estrutura dela é muito boa, uma das melhores do sul de Minas, então, do Brasil, né, de termos de estrutura com equipamento em si. Muito bem. Então, obrigado, Rinaldo, pela sua participação aqui. E é muito bacana a gente estar podendo registrar esse momento aqui, que com certeza vai ficar para sempre. Beleza. Estou sempre à disposição quando quiser, tá bom? Um abraço a todos aí. Comecei minha parte da história da rádio, foi quando eu era criança, eu tinha 12 anos de idade. Aí, a partir dos 12 anos, eu comecei a ficar apaixonado por rádio. Inclusive, até um tio meu, o Jorge Brandão, ele fez para mim um transmissor de rádio amadora, pirata, né, conhecido. E aí eu comecei a transmitir essa rádio, tinha uma frequência de 93,5 MHz e chamava RB, Rádio Binho. Aí o meu avô, o Rio Brandão, nossa, olhava aquilo tudo, ele sintonizava, nossa, isso já tá lá no sangue, no coração, tudo. Então foi aí que começou a minha parte da história na rádio, assim, a gostar de rádio, sentir o prazer de estar os ouvintes escutando. E nessa rádio também eu falava, nessa época eu falava lá, ia atrás de anunciantes para fechar contratos de propaganda, para manter também a rádio, né? Manter entre aspas, né? Uma brincadeira ali, né? E assim, eu gostava de ver, eu chegava aqui no voo, na época do São Brandão, ele ficava ali na salinha dele ali, ele tinha um somzinho dele da Gradiente lá, com as duas caixinhas, ficava ouvindo, nossa, o som da sua rádio tá muito boa, viu? Tô gostando de ver. Eu falava, ô vô, mas eu tô chegando perto da sua, viu? Já que o som tá igualzinho do senhor, entendeu? Agora, falando um pouco do seu vô, o que você mais lembra dele? Quando fala de Rui Brandão, o que você fala assim, essa cena é marcante, eu não vou esquecer disso? Eu lembro certinho do meu avô, quando a gente pegou, eu vim aqui, era pequenininho, eu chegava aqui, ele mexia com os discos de vinil aqui, tocava, e eu gostava de ver o jeitinho dele, ele usava às vezes um jaleco também, eu gostava de colocar um jalequinho também, e ele era uma pessoa muito inteligente, ele falava 5 línguas, ele era poliglota, era um cara muito inteligente, ele sabia tanta parte intelectual quanto parte de eletrônica também, qualquer coisa que você falava para ele eletrônica, porque na época ele estudou as revistas e a vivência dele, que eu lembro ele falando para mim, nossa, eu consertava radinho lá da igreja matriz e depois com esse conserto eu queria aumentar a extensão disso para o pessoal enxergar que precisava de uma rádio para Santa Rita, para atender as populações mais necessitadas. Então ele pensou tudo nisso e fez a rádio, tentou, né? Teve a rádio pirata dele também, né? Sim. E só que ele não teve o mesmo sorte que eu, porque na época uma cidade vizinha fez uma denúncia contra ele, veio aqui, roubou todos os discos dele, na época disco de carvão que ele tinha, roubou os equipamentos. Nossa, ele ficou muito abalado com aquilo. Aí na época ele foi, mas ele era muito raçudo, ele correu atrás e conseguiu um canal para ele de difusora, a AM 1550 kHz. Então aí hoje nós estamos completando com a difusora a AM, né, que é a antiga, que agora virou a nova, 107,3, 75 anos, né? 75 anos na mesma família, né? 75 anos na mesma família, isso aí é até uma coisa muito engraçada. Hoje, se você for pegar a população do Brasil, que tem uma empresa só há mais de 50 anos numa família, é uma coisa muito difícil. Sim. Então isso é uma coisa muito sólida, graças a Deus. E a perspectiva nossa é que isso caminhe para os netos, bisnetos, tataranetos, enfim. Se for depender de mim, o negócio vai prosperar. Agora, já que você falou aí de esticando bisneto, tataraneto, chegou a televisão, o rádio vai acabar. Chegou a internet, o rádio vai acabar. O rádio vai acabar? Nunca vai acabar o rádio, nunca. O rádio sempre vai estar presente, como você falou. O rádio, ele já tem mais de 100 anos de existência dele. É um meio de veiculação tradicional, convencional, que ele dá resultado. Então a pessoa pode estar anunciando na rádio que ela vai ter um retorno esperado. E nós também, falando isso, nós estamos também nas plataformas hoje digitais também. Né? Se quer ouvir a rádio hoje, tô lá nos Estados Unidos, coloca na internet, isso vai custar a gente. Internet, olha, eu quero ouvir a rádio também pelo vídeo. Não, você vai acessar ali no nosso site,
você vai estar vendo o locutor ao vivo também, tem a programação nossa toda, então assim, e nós estamos cada vez mais melhorando esse quesito também de tecnologia, porque a gente tem que acompanhar a tecnologia. Porque se nós não acompanharmos a tecnologia, nós ficamos para trás. Então, essa questão de tecnologia, graças a Deus aqui na rádio, a gente investe muito em equipamentos, são todos de última geração. Até o pessoal de fora que vem de rádios grandes de São Paulo, que é uma rádio interior nossa, eles olham aqui e falam, nossa, mas essa rádio sua aqui tem esse equipamento todo. Porque a gente vê, a gente vive e vivencia as outras rádios fora. Pra gente ser melhor, a gente tem que pegar o grande. A gente não tem que ir atrás do pequeno, a gente tem que pegar o grande. Então é isso que a gente faz, ser uma rádio diferenciada das outras da região, entendeu? Mas vou lembrar num momento bem marcante, que foi o dia do desligamento do transmissor da ilha. Eu estou até arrepiado aqui, que foi um momento muito marcante, não só para mim, como todos os meus tios, que até emocionam muito, que foi muito emocionante, que é uma história que foi o desligamento do transmissor da difusora ainda. Bom, são 75 anos e 75 anos atrás alguém estava iniciando esse projeto e esse alguém era seu Rui Brandão. Meu avô. Que lembrança que você tem do seu avô? Nossa, meu avô é um empreendedor fantástico. É uma pessoa que eu admirei muito quando eu aproveitei muito meu avô quando era criança e tal, né? Brinquei muito. Até lembro dos momentos que eu era criança, meu avô, vou dar um dinheirinho aqui para comprar um docinho ali no São Manuel Barata, tô aqui um dinheirinho para você. E ele dava para mim e para o meu irmão Carlos, né? E era sempre assim, as almôndegas da vovosa que fazia no horário do almoço, nossa, que delícia, é um momento marcante. E o relacionamento, aquela máquina de escrever, Olivetti, que o vô tinha, nossa, toda hora que eu chegava na casa do vô batendo aqui, tava, na verdade, ele estava digitando os textos que seriam para fazer as gravações, né, os esportes, né? Mas o meu avô é uma pessoa fantástica, muito boa, muito... Além de ser uma pessoa empreendedora que naquela época, entre 1940 e tal, uma pessoa de Santa Rita pensar em ter uma ideia de montar uma rádio, uma coisa bem inusitada no momento, tá? Ele vivenciou até um período de guerras também, né? Mas o meu avô, eu só tenho admiração tanto por ele quanto para minha avó, a avó Rosa também, que deixou um legado muito bom pra gente, não só de conhecimentos, saudades também, que a gente sente falta da presença dele. E, enfim, né, a gente tem que dar sequência nesse sonho que ele tornou realidade, e de hoje e agora a gente, os sócios, meus tios e a gente tem que tocar esse projeto para que dê sequência e que nós tornemos a rádio cada vez mais forte, com mais audiência, né? Que os ouvintes também ou tanto os ouvintes quanto os patrocinadores também sempre estejam juntos com a gente, confiando no nosso trabalho, confiando nos nossos locutores também. Até parabenizo todos os locutores também aqui da rádio, que são todos profissionais fantásticos, né? E é isso, não tenho muito o que dizer, que o meu avô é o cara, não tem jeito.